Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês. Então, agora a gente vai começar a falar sobre os nossos métodos mesmo de análise quantitativa, começando pela análise gravimétrica, que é o que eu falei com vocês, que é o método por via seca, né? É um método de análise quantitativa, cujo processo envolve a separação e pesagem de um elemento ou um composto na sua forma mais pura possível. Então, eu tenho a amostra, o elemento que eu quero analisar, o composto, eu vou separá-lo dessa amostra da forma mais pura possível e no final eu vou pesar. Eu tenho a massa da minha amostra inicial, eu tenho a massa do meu analito final, que vai estar o mais puro possível, e por consequência eu consigo saber quanto tinha, né, do meu analito na minha amostra. Engloba uma variedade de técnicas, onde a maioria envolve a transformação do elemento ou composto a ser determinado num composto puro e estável e de estequiometria bem definida. É importante, né, a gente ter ele o mais puro possível, o mais estável possível, de estequiometria muito bem definida, porque às vezes a gente faz reações químicas, né, para que ele esteja nessas condições, para eu conseguir saber ao final quanto realmente eu tinha do meu analito e, por analogia, saber quanto tinha inicialmente lá na minha amostra. Então, está baseado na medida indireta da massa de um ou mais constituintes da amostra. Então, por medida indireta, a gente tem que entender que é converter determinada espécie química em uma forma separável do meio. Então, eu tenho que dar um jeito de, aquilo que eu quero determinar, eu separar do meu meio, o mais puro possível, recolher, e através de cálculos estequiométricos eu conseguir saber quanto tinha lá na minha amostra inicial, né? Então eu tenho que ter muita certeza do final daquela massa, que aquela amostra está o mais puro e estável possível, porque às vezes está puro, mas não é estável, e com um pouquinho de tempo ali na luz, oxidou e eu perdi a amostra, enfim, então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E essa separação ela pode ser obtida por diversos meios: precipitação, eletrodeposição, volatilização ou extração. O que a gente mais utiliza é o de precipitação. Eu precipitar especificamente o analito que eu quero do meio, depois eu filtro, retiro, seco e peso lá no final. Quando a gente utiliza balanças analíticas, é um método bastante exato, com uma alta exatidão e precisão, né? É fácil controlar as possíveis fontes de erro, pois os filtrados eles podem ser ensaiados para verificar se a precipitação foi completa ou não. Eu consigo saber se sobrou analito ali ou não, né? E eu posso ainda olhar esse precipitado depois e saber se ele está puro ou se tem impureza ali, né? Então, é um método bom. Ele envolve medição direta, então eu não preciso de calibração de vidraria e vários outros aparatos. E as determinações são feitas com aparelhos relativamente baratos. Normalmente a gente utiliza estufa, balança, enfim. Então, como que é a análise gravimétrica por precipitação, que eu falei que é o que a gente vai falar, né? O analito ele é convertido em um precipitado pouco solúvel, então eu tenho a minha amostra. Eu tenho a minha amostra ali, tá tudo solúvel, eu vou precipitar especificamente o meu analito, ele vai ficar insolúvel ali naquele meio. Daí eu vou vou filtrar, porque a partir do momento que eu coloco, não é o meu filtro, que bonito, que eu coloco num filtro, eu passo aqui, fica retido aqui em cima, depois eu vou lavando para tirar mais interferências que possam ter lá da minha amostra. Lavei, eu vou aquecer, por quê? Porque um pouquinho molhado ele vai ficar, né? Com um pouquinho ali ainda de solução. Daí eu aqueço meu foguinho, lembre-se sempre. Depois que eu aqueço, e aí no final sequei ele todinho, aí eu vou lá na minha balança e peso, né? Aqui minha balança, que bonitinha, 0,000. Eu peso e aí eu consigo meu pratinho. E eu vou dar aula de artes para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Mas enfim, então é basicamente isso. Tá tudo solúvel, eu tenho que dar um jeito de precipitar especificamente o analito que eu quero, depois eu filtro, eu lavo, né, para tirar a amostra que ainda possa ter ali, a minha matriz, aqueço para secar e peso. Uma vez agora que eu vou pesar isso aqui, eu sei quanto eu tinha aqui, e eu peso aqui.
a gente compara esses dois resultados e eu consigo saber a concentração do meu analito na minha amostra inicial. E aí, quais são as etapas? Então, a primeira etapa é preparar a amostra, e a gente tem que tomar cuidados e as precauções necessárias para que seja pequena quantidade presente, fielmente, como eu falei com vocês na aula passada, tem que ser representativa do todo. Eu tenho que, a preparação da amostra na química analítica, para tudo que a gente for fazer em todas as análises, a minha amostra, ela é o primeiro erro, gente, que faz com que a gente tenha que repetir a análise toda de novo. Tem que ser representativa do todo. Preparar a solução, né? Então, é necessário que o elemento esteja em solução para se iniciar a análise, como eu mostrei aqui o meu becker para vocês bonitinho. Então, eu vou pegar a amostra, preparar uma solução com ela, e aí depois que eu solubilizei a amostra inteira, tá ali o meu analito e tudo que mais constitui a minha amostra, eu vou precipitar especificamente o meu analito. Então, o elemento a ser dosado é separado da solução por precipitação. Então, a gente deve escolher um reagente precipitante que conduza à formação de um precipitado quantitativamente insolúvel. Então, tem que ser quanto mais insolúvel, melhor para essa análise. E a gente utiliza excesso de reagente. Para quê? Para que eu tenha garantia de que tudo que estava ali precipitou. Eu não faço uma análise, eu preciso de 10 ml de reagente para reagir com todo o meu analito. Então coloca 15, 20, coloca mais, para garantir que... Lembra que eu falei com vocês? Princípio de Le Chatelier, né? Então eu tenho A mais B formando AB, por exemplo. Esse aqui é o meu precipitado. Esse aqui é o meu analito. Tá lá na minha amostra. Eu coloco excesso de A, eu jogo aqui, excesso de A, por quê? Quanto mais A eu colocar, que é o meu reagente, princípio de Le Chatelier, se eu aumento, ele vai querer diminuir o quê? Indo para a direita, então ele vai formar o máximo de precipitado possível e diminuir B. Então eu vou gastar B quase todo para poder deslocar esse equilíbrio devido ao excesso que eu coloquei de A. Então a gente utiliza o princípio de Le Chatelier o tempo todo. E aí, depois da precipitação, vem a digestão, que é o tempo em que o precipitado, após ter sido formado, permanece em contato com a água-mãe, que é aquela solução toda, né? E a gente precisa de deixar ali um tempo, por quê? Para o precipitado... para que a gente consiga obter precipitados de partículas maiores, né? Vai se formando pequenos precipitados, os precipitados eles vão se formando, pequenas partículazinhas, elas vão se encontrando. E aí, que seja o mais puro possível, facilite a filtração. Então, a gente tem que deixar um tempo ali. Já olhei precipitado, já vou filtrar. Não, deixa um tempo ali que a gente chama de digestão em contato, para a gente garantir que a precipitação ocorra 100% e as partículas o mais puro possível e maiores melhor, né? Então, normalmente aqui a digestão, o precipitado ele fica em repouso de 12 a 24 horas a temperatura ambiente, ou às vezes aquecendo-se o precipitado durante algum tempo, né? E aí as partículas muito pequenas, cuja solubilidade é maior do que a das grandes, tendem após a precipitação a passar a solução, vindo no final a ser depositado sobre as maiores. O que é isso que eu estou falando? Os precipitados mesmo irem se encontrando e formando partículas maiores, porque as partículas menores, os precipitados, quando a gente tem aqui a nossa amostra, começa a precipitar separado assim, né, gente? Quando tá separado, isso aqui retornar, lembra que é equilíbrio, vai e volta. Isso aqui retornar a ficar líquido é mais fácil. À medida que esses precipitados vão se encontrando e formando precipitados maiores, é mais difícil isso retornar. A reação química A mais B formando AB, lembra que eu falei? É equilíbrio químico, vai e volta. Então, forma precipitado, mas o precipitado ele pode retornar à solução. Isso acontece, a reação não para. Lembra a história lá da esteira? Então, para que isso aconteça, a gente deixa em digestão para quê? Para esses pequenos precipitados. Isso é mais fácil acontecer com aqueles precipitados separadinhos. Então, a gente vai o quê? Espera que eles vão se juntando. Quanto mais eles forem se juntando, mais difícil fica retornarem para a solução. E aí aqueles cristais que são formados rapidamente, na hora que a gente joga o nosso reagente, ali o A, normalmente eles têm formas irregulares e possuem superfícies relativamente grandes.
E aí, por digestão, deixa ali um tempo, eles se formam mais regulares e mais densos. O que significa ser mais denso? Eles vão para o fundo, a gente quer o nosso precipitado todo aqui no fundo. Ó. Eu não quero precipitado aqui no meio, eu quero que vá tudo aqui para o fundo. Então, o resultado líquido da digestão é usualmente uma redução da extensão da coprecipitação e aumento da dimensão das partículas, facilitando a filtração. Quanto maior a partícula, mais fácil filtrar, né, gente? E aí, quem são esses agentes precipitantes? Aqui eu falei em A, né? Eu jogo A para precipitar B. Idealmente, um agente precipitante ele deve reagir especificamente ou pelo menos seletivamente com o analito. Então, o que é um reagente específico? São raros, é aquele que só reage com uma espécie química. Seletivo é aquele que eles são mais comuns, ele reage com um grupo de espécies químicas, né? Então eu preciso saber quem é o meu analito e quem é o reagente mais seletivo e específico para que precipite só o meu analito, sem estar precipitando compostos secundários. E aí esse agente precipitante que a gente joga, ele deve ser facilmente filtrado e lavado. Não, desculpa. O precipitado que a gente forma deve ser fácil de filtrar e lavar para a gente eliminar os contaminantes. Como eu falei com vocês, primeiro a gente tem lá a nossa amostra, precipitou. Daqui a gente vai filtrar. Ó, meu filtro que bonito. Filtrou. Sobrou aqui meu precipitado. Eu vou lavar. Lavar. Para quê? Para tirar a minha amostra que possa estar aqui ainda, né? E depois secar. Então, isso tudo, o precipitado, quanto mais fácil for de fazer isso, melhor é o meu precipitado. Cadê meu mouse? Opa! De solubilidade suficientemente baixa para que não haja perda significativa do analito durante a filtração e a lavagem. Então, eu tenho que garantir que quando eu vou filtrar e lavar, eu não vou perder precipitado. Ele não vai solubilizar. Eu vou passar água para lavar, para tirar a minha amostra e vai solubilizar na água, vai embora com a água. Não, eu tenho que garantir que seja o mínimo possível, que seja aquele precipitado que baixíssima solubilidade. Não reativo com os constituintes da atmosfera para evitar a oxidação. Às vezes eu nem terminei o processo, o meu precipitado já oxidou. E de composição química conhecida após sua secagem, ou se necessário, calcinação. Né? Então eu preciso saber a composição química lá no final. No final eu vou mostrar um exercício para vocês entenderem melhor. E aí, então, poucos reagentes, né, se houver algum, produzem precipitados com todas essas propriedades, mas é o que a gente busca. E aqui a gente tem alguns agentes precipitantes. Por exemplo, se eu quero precipitar prata, eu utilizo ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico, isso que vocês devem ter visto em analítica 1. Cloreto de prata é insolúvel, cloreto de mercúrio, se eu quero precipitar mercúrio, se eu quero precipitar cálcio, se eu quero precipitar estanho, sulfato, eu uso bário, isso aqui é tudo química analítica 1, né, gente? E aí os reagentes orgânicos, eles tendem a ser mais seletivos. Aqui são reagentes inorgânicos, né? Todos inorgânicos que a gente joga para estar formando precipitados. A prata é solúvel, cloreto de prata é insolúvel. E aí, os reagentes orgânicos, eles tendem a ser mais seletivos. Então, eu tenho também reagentes orgânicos que causam essa precipitação. Eu quero precipitar magnésio, por exemplo, eu utilizo a 8-hidroxiquinolina, né? Ela reage com mais de 20 cátions diferentes, então ela é seletiva, ela tem uma seleção, ela não é específica, mas é seletiva. E aí, como é que eu posso controlar quem ela vai precipitar? Qual metal? Pelo pH. Pelo pH do meio, a gente consegue fazer com que ela precipite um ou outro metal. Então, a gente consegue estar trabalhando com essa seletividade dela. Então, por exemplo, o magnésio em meio alcalino, ela é específica para magnésio. Então, ela deixa de ser seletiva, que reage com um grupo de compostos, e passa a ser específica para magnésio quando a gente mexe apenas com o pH.
Aqui um outro exemplo, né? O DMG, também um composto agente precipitante orgânico, forma complexo com paládio e com níquel. E quais são as características dos precipitados que a gente precisa? A gente precisa, indicado, né, que sejam partículas grandes, fáceis de filtrar e de lavar, visando a remoção das impurezas. Então aqui, ó, eu tinha minha amostra, pinguei alguma coisa aqui que precipitou aqui no final. Então é importante a gente ter um conhecimento prévio do tipo de precipitado que vai formar, para a gente saber que tipo de filtração que a gente vai fazer na nossa amostra. E se vai ser necessário a digestão e quanto tempo de digestão também. Isso tudo depende do tipo de precipitado que se forma, do tipo de cristal que se forma. Então, quais são as características boas de um bom precipitado? Tem que ter baixa solubilidade, ser fácil de recuperar por filtração, já falei para vocês, não ser reativo com ar, nem água, nem solubilizar na água na hora que a gente vai lá lavar, né? Ser algo onde o nosso analítico seja apenas uma pequena porção do precipitado. E aí, como que se forma o precipitado? O precipitado ele se forma por nucleação, que alguns íons ou átomos, né, vão se juntando, formando um sólido estável. E aí existem, uma vez que, é o que eu desenhei aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha amostra, começa alguns íons ou átomos aqui, ó, 4 ou 5, vão se juntando e formam um precipitado. E aí existe duas sequências que acontecem a partir daqui. Nucleação adicional, que é ir formando outros núcleos, né? Vários núcleos. Ou crescimento dos núcleos existentes, que é o quê? Ir precipitando em cima desse aqui, em cima desse aqui, em cima desse aqui. E aí vai formando precipitados maiores. E aí o tamanho da partícula de um precipitado recentemente formado é determinado pelo mecanismo predominante. Quando predomina nucleação adicional, o que predomina é esse aqui, né? Vai formando núcleos separados. Quando predomina crescimento dos núcleos existentes, uma coisa adicional, adicional é esse aqui, vai formando vários núcleos. No crescimento de núcleos existentes, eu formo poucos e depois vai crescendo em volta deles. Então, existem essas duas maneiras de se formar um precipitado, né? Ou forma vários pequenininhos, não que um exclua o outro, mas normalmente um método predomina sobre o outro, dependendo do meio e do tipo de precipitado que se forma. Os precipitados cristalinos, eles são mais favoráveis para fins gravimétricos, né? Aqueles cristais, quando se forma cristais, melhor do que aqueles, vamos pensar no açúcar, né? Açúcar cristal e açúcar refinado. O açúcar cristal ele é um tipo de precipitado melhor. Partículas do precipitado são cristais individuais bem desenvolvidos, são densas e sedimentam rapidamente. Ai, professora, mas o açúcar é solúvel. Eu só estou falando para vocês lembrarem da forma, tá, gente? O cristal e o açúcar refinado. Em geral, eles não se deixam contaminar por adsorção, que é o que? É outras partículas que não é o nosso analito adsorverem, se depositarem ali em cima do nosso precipitado. E os precipitados pulverulentos ou finamente cristalinos, é como se fosse o nosso açúcar refinado, são agregados de diminutos cristais individuais, são densos e sedimentam rapidamente. Às vezes, eles oferecem dificuldade à filtração, porque a presença de pequenos cristais obriga, a gente tem que usar filtros muito fininhos, com a textura bem densa, e aí torna a filtração bem lenta, e às vezes ainda passa coisa pelo filtro. E tem que tomar cuidado quando a gente forma a precipitação, que é a formação de colóides, né, que são dispersões intermediárias entre as soluções verdadeiras e os sistemas heterogêneos. A gente quer precipitar, gente, é muito bonito ver isso aqui, né? Mas nem sempre isso acontece, às vezes forma um colóide, né, que é tipo uma gelatinazinha. A gente tem aquela mistura do sólido com líquido aqui no meio e a gente não consegue separar uma coisa da outra, é o que a gente chama de colóide. Nem sempre a precipitação fica bonitinha daquele jeito. E aí, as partículas coloidais, elas não podem ser retidas por filtros comuns. E aí, o movimento browniano dificulta a sua decantação. Então, eu não consigo filtrar e elas não vão para o fundo, né? É como se ficasse uma gelatina mesmo aqui no meio.
E aí tá aquela mistura de precipitado com líquido. Como é que eu vou filtrar isso? Não passa no filtro, não precipita, fica aqui, tipo uma gelatinazinha. A parte boa é que a gente pode coagular ou aglomerar esses colóides para depois estar filtrando. É muito comum, ao invés de formar o filtrado bonitinho assim, a gente formar colóides. E como que a gente coagula colóides? A gente pode coagular aquecendo e agitando, então eu aqueço e agito, e aí a gente diminui aquele número de íons adsorvidos, né? E aí a gente consegue formar um precipitado que vai para o fundo, ou adiciona um eletrólito ao meio, que é para a gente balancear a carga de camada de adsorção primária. Não vou entrar muito nesses pormenores com vocês, mas só sabendo, coagulou, a gente pode adicionar um eletrólito ao meio para desfazer aquele coágulo, aquele colóide, ou lembre-me mais tarde, ou aquecer e agitar para também desfazer aquele colóide e obter o nosso precipitado bonitinho. Os precipitados, eles podem ser grumosos, só que eu falei precipitados cristalinos, precipitados, esses pulverulentos, né, que são os que podem formar colóides, esqueci de falar desse detalhe, né, então aqueles, quanto mais menorzinho, mais fácil de formar colóide. Os precipitados grumosos são aqueles que incluem os aletos de prata, eles resultam de floculação de colóides hidrófobos, são bastante densos, pois eles arrastam pouca água. Os precipitados gelatinosos resultam da floculação de colóides hidrófilos, aqueles que têm afinidade pela água, são volumosos, têm a consistência de flocos e arrastam quantidades consideráveis de água. Eles também, falou em precipitado gelatinoso, gente, é dificuldade de filtração e lavagem, sempre, tá? Ainda mais esse aqui, ó, que é hidrófilo, ele tem afinidade por água, e aí quando eu lavo, né, ele pode se solubilizar, e é bem difícil a gente estar lavando e secando esse tipo de precipitado. Bom, enfim, e aí a gente obteve o nosso precipitado, o que a gente faz depois? A gente filtra. Normalmente a gente filtra por sucção, né, uma bomba a vácuo para garantir que saia o máximo de amostra dali. O aparato é mais ou menos aquele, depois a gente lava para remover parte da água mãe, que é aquela solução que ele estava em contato, né, e eliminar as impurezas solúveis e não voláteis. Depois a gente vai calcinar ou secar, que é secar mesmo, é esquentar, colocar em um lugar quente e para eliminar toda a água ou qualquer outro composto que possa estar ali. Por isso tem que ser algo também, o nosso composto, nosso analito tem que ser resistente a altas temperaturas, né? E aí a gente seca a temperatura abaixo de 250 graus, a gente faz em estufa. Qual a diferença de secagem e calcinação? A secagem, normalmente a temperatura é abaixo de 250 graus e a gente normalmente utiliza estufa. Na maioria dos casos é 110, por quê? Pra gente remover só a água. Quando a gente sabe que o que a gente quer remover é água, a temperatura, ponto de ebulição da água é 100. Eu coloco em 110, que eu garanto que toda a água vai embora e só fica a minha amostra, porque eu lavei minha amostra, lembra? A gente fez a lavagem, ficou água ali. Então, o que eu faço? Coloco a 110 graus, que a água vai embora, minha amostra fica. Agora, pode ser em alguns casos que eu precise de temperaturas maiores de 250 graus. Então, a gente não chama mais de secagem, a gente chama de calcinação, né? É quando aquela água residual de lavagem eu preciso de temperaturas altas para estar eliminando até mesmo a própria água-mãe. Ou, às vezes, eu preciso transformar mesmo o meu precipitado, eu quero transformá-lo em uma forma bem definida. Então, por exemplo, uma temperatura ao redor de 1000 graus Celsius, o hidróxido de ferro hidratado perde as moléculas de água de hidratação e se converte em óxido de ferro. E aí eu consigo determinar melhor depois a composição do óxido de ferro. Eu preciso de transformar hidróxido de ferro hidratado em óxido de ferro, para eu conseguir depois pesar e saber quanto tem ele. Lembra que eu falei que precisa ter estequiometria definida, o meu composto no final? O hidróxido de ferro hidratado, ele não vai ter essa estequiometria definida, o óxido de ferro vai. Então eu aqueço para obter óxido de ferro, que no final eu consigo fazer as contas certinho. Aqui é a mesma coisa, o fosfato de amônio e o magnésio hexaidratado se converte no pirofosfato de magnésio.
Vários íons podem ser determinados por gravimetria, né? Esses são precipitados com reagente pesados após secagem. Então, aqui só eu quero analisar ferro. Eu precipito em hidróxido de ferro. Como eu falei, eu vou pesar óxido de ferro, então eu vou calcinar. E aqui são os interferentes da análise. Alumínio, eu também precipito, posso precipitar em forma de hidróxido, mas eu vou calcinar para transformar em óxido de alumínio, estequiometria definida, porque isso aqui fica hidratado, isso aqui fica hidratado, e interferentes. E aqui, depois vocês dão um pause aqui, e tem vários outros tipos. Então, quais são as etapas da análise gravimétrica quando eu quero analisar o ferro? Primeiro eu vou pesar a amostra lá inicialmente, antes de tudo, quanto que eu estou utilizando, antes de solubilizá-la, eu preciso saber a partir de quanto eu estou partindo para eu fazer os cálculos, né? Vou solubilizar a minha amostra, então eu peguei uma amostra, um metal, alguma coisa, eu quero saber quanto tem de ferro 3 ali dentro. Então eu peso aquela amostra, pesei e vou solubilizar. Solubilizei, tá tudo solúvel agora, eu não vejo precipitado nenhum, aí eu vou precipitar o ferro. Precipito, jogo reagente ali que vai reagir especificamente com o ferro e vai precipitá-lo. Então ele vai lá para o fundo da minha vidraria. Filtro o precipitado para tirar aquela solução que estava lá misturada. Lavo o precipitado para garantir que eu estou tirando aquela solução lá inicialmente. Vou calcinar. Porque eu falei que no caso do ferro, a gente calcina, a gente coloca em temperaturas muito maiores de 250 graus. Para quê? Para transformar o hidróxido de ferro hidratado em óxido de ferro, que aí vai ter uma estequiometria bem definida. Resfrio em dessecador, né, gente? Eu não vou pesar quente, eu não vou conseguir nem segurar um negócio a 1000 graus Celsius. Então, eu vou resfriar no dessecador e vou pesar. Agora que eu pesei, eu sei quanto eu tenho de óxido de ferro e eu tenho o peso da amostra inicialmente. Então, agora eu consigo fazer esse cálculo relacionando esse valor com a minha amostra inicial. Eu consigo saber quanto tinha de ferro aqui. Observem aqui, por que eu falo em estequiometria? Porque eu tenho aqui óxido de ferro, eu quero saber ferro 3, mas tem como a gente fazer toda essa conta. Então, aqui eu deixei um exemplo. Eu tenho 0,485 da amostra de solo contendo ferro. Então, a minha amostra é o solo. Eu quero saber quanto tem de ferro ali dentro. Então, o ferro 3, ele foi precipitado aqui como óxido de ferro hidratado, depois foi filtrado, lavado e calcinado para obter só o óxido de ferro e eu pesei 0,248 gramas. Eu pergunto quanto tinha de ferro nessa minha amostra inicial aqui, né? Observe, eu parti dessa quantidade de amostra e obtive 0,248 gramas. Então, aqui eu coloquei os dados do problema. Ferro 2 e ferro 3, oxidou tudo para ferro 3, então virou tudo ferro 3. O agente precipitante utilizado foi hidróxido de amônio, eu joguei, precipitou na forma de óxido de ferro hidratado. Isso aqui significa que eu calcinei e transformei em óxido de ferro, enfim. E aí, então, né, foi feita a digestão também. E aí, agora eu quero saber quanto tem. Vou deixar isso como desafio para vocês também. E no Meet eu corrijo com vocês, tá certo? Beijinhos e bons estudos!